Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Premier League, com um assunto um pouco diferente, na verdade, né? Porque o tema de hoje é pegar um gancho em relação aos treinadores que a gente tem visto no banco de reservas da Premier League e como existe uma história curiosa por trás disso também, né? Aliás, esse vídeo poderia tranquilamente ter o título de Estamos Velhos e tudo mais, porque para quem viu muitos desses caras jogando, hoje eles estão dominando, começando a dominar o banco de reservas dos clubes da Premier League. E eles ajudam a contar muitos capítulos interessantes dessa história da Premier League, que é a era moderna do campeonato inglês, né? Começou em 1992. Então, se a gente for pegar os treinadores que estão aí na Premier League hoje, vários vão ser muito bem relacionados com partes importantes da história do campeonato. Então, é claro, alguns trabalhando nos próprios clubes, com os quais eles se identificam bastante, e isso já pode ser um ponto de partida para a gente tentar fazer essa linha do tempo aí da Premier League de acordo com os bancos. Claro, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, um clique aí você já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro com notificação e tudo mais. E claro, comente aí, deixem os comentários e as curtidas também, que são sempre bem-vindas. Vamos lá então, se a gente for passar primeiro, né, o gancho para eu fazer esse vídeo é o Everton e Arsenal do fim de semana, porque vai ser muito provavelmente aí o último jogo dos dois interinos do comando, mas eles fazem parte dessa história. Porque se a gente for olhar para o lado do Everton, Duncan Ferguson fez parte de um Everton que ganhou seu último título, né? O clube muito tradicional, com 9 títulos do campeonato inglês da primeira divisão, mas o último título de primeira linha do Everton foi em 95. E naquela ocasião ganhando a Copa da Inglaterra. Depois tinha a Supercopa também, mas assim, a Copa da Inglaterra eu coloco no nível mais expressivo, né? E o Duncan Ferguson fez parte daquele Everton que foi campeão, bateu o Manchester United, e ele era um dos heróis daquele time, um jogador com uma identificação muito grande com o clube, trabalha já há algum tempo no clube também, e agora é um interino durante esse processo pós-demissão do Marco Silva. Então a gente está olhando para um período meio dos anos 90, em que ele era uma das referências daquele time, com o Joe Royle no comando, conseguiu o título da FA Cup de 95. Se a gente pula um pouquinho mais para frente, a gente chega no Manchester United dominante dentro da era Ferguson e que conquistaria em 99 a Tríplice Coroa, um dos capítulos mais importantes da história do futebol inglês, da história do futebol europeu, até por que não, porque está entre os grandes episódios certamente, conquistando Copa da Inglaterra, Premier League e Champions. Na Champions, quem foi herói naquela virada incrível sobre o Bayern? Solskjaer, ou seja, o treinador de hoje do Manchester United, e que fez parte de um ataque dominante, de um Manchester United dominante, e que durante aquele período ali teve grandes atacantes, inclusive, né, porque o United alternava muito, tinha Andy Cole e Dwight Yorke como uma dupla de ataque que funcionava muito bem, e o banco sempre oferecia ótimas soluções, como a própria final da Champions de 99 mostraria, com Solskjaer e também Ted Sheringham, outro jogador de muita história dentro do futebol inglês. Então, é curioso, né? Saindo do Everton, a gente tem um período importante da história do clube no meio dos anos 90. Aí a gente vai para o Manchester United, que tem o Solskjaer no comando atualmente, e que foi fundamental num dos capítulos mais importantes desse domínio do Manchester United dentro dessa década de 90 na Premier League, também com título europeu na era Ferguson. Aí, se a gente for para o Arsenal, nesse processo aí de interino, o Ljungberg no comando. O Ljungberg fez parte de um time que também foi fundamental na hora de a gente contar a história da era moderna do futebol inglês, porque o Ljungberg era um titular daquele Arsenal campeão invicto de 2003-2004, né? Então o Arsenal é quem trava essa batalha com o Ferguson ali, esse período Ferguson-Wenger, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Essa era a grande batalha travada do futebol inglês, com vários grandes capítulos, e o Ljungberg fez parte do Arsenal, que foi campeão inglês, mais do que isso, sustentou uma invencibilidade de 49 jogos, né? Então foi campeão inglês sem perder nenhuma partida e conseguiu aí chegar ao recorde de jogos sem ser batido na primeira divisão inglesa. E o Ljungberg fazia parte daquele meio campo, né? Ljungberg, Gilberto Silva, Vieira, Pires, com Bergkamp e Henry, formando esse sexteto do meio para frente, se a gente for lembrar da base daquele Arsenal campeão inglês invicto. Quem viria na sequência, virando a novidade da era Premier League, seria o Chelsea. O Chelsea Abramovich, o Chelsea do Mourinho num primeiro momento, e um Chelsea de Frank Lampard,
que é o técnico do clube nessa temporada também. Então, mais uma vez, a gente olha para o banco e identifica uma lenda, identifica um cara que conta parte da história desses últimos anos, dessas últimas décadas de campeonato inglês. E o Lampard dispensa apresentações, né? A gente está falando de um dos gigantes da história do clube, fundamental em campo, uma liderança, um jogador com uma identificação enorme com o clube e que está começando agora a carreira como treinador no clube que tem uma ligação tão grande por conta de tudo isso, né? Tudo que conquistou e tudo mais. Então, se o Arsenal foi campeão ali na época com o Ljungberg como jogador em 2003, 2004, na sequência viriam os primeiros títulos do Chelsea, vamos lembrar, né? Era um Chelsea que estava mudando de patamar com a chegada do Abramovich e que consegue ser campeão em 2004 e 2005 na Inglaterra, conquistando um título que não tinha desde 55, que era o título da primeira divisão na Inglaterra. Por mais que o Chelsea tenha tido bons times no meio do caminho, era um time que frequentava e era forte nas Copas, frequentava competições internacionais ali no final dos anos 90 também, com bons times, mas o Lampard vira um dos símbolos, né? Ele, Peter Cech, Drogba, John Terry, algumas das referências de um Chelsea tão marcante nos anos 2000, primeiro com o Mourinho, depois com diferentes treinadores dentro da era Abramovich. Então é interessante, né? Porque aí a gente está falando de Everton, Manchester United, Arsenal e Chelsea. 4 grandes clubes da história do futebol inglês que têm, neste momento, treinadores identificados com a história deles e com essa história recente do campeonato inglês e que atualmente estão no banco de reservas. E até por isso eu sempre lembro, né? Tô fazendo esse vídeo agora justamente para aproveitar esse gancho, porque Ljungberg e Duncan Ferguson são só temporários. E se a gente quiser aí, quebrando um pouco essa relação direta entre quem está no banco e o clube, mas ajudando a contar a história da Premier League, a gente poderia até ir para o Steve Bruce, por exemplo, né? O Steve Bruce também fez parte de um momento importante, porque ele fez parte da primeira grande defesa do Ferguson no início da era Premier League, ali quando o Manchester United também quebra o seu jejum de título do Campeonato Nacional, começa a dominar a Inglaterra e tem ali no Steve Bruce uma das referências. Steve Bruce e Gary Pallister, uma dupla que foi uma das grandes duplas, né, da era Ferguson no comando do Manchester United. Depois viriam outras, mas principalmente ali Rio Ferdinand e Vidic também, né, outra grande dupla. Mas o Steve Bruce, de certa forma, é mais um que vai contando essa história da era Premier League, de 92, 93 para frente. Mas aí, atualmente, no comando do Newcastle e não no Manchester United, que foi o clube pelo qual ele conseguiu conquistar títulos e marcar uma parte importante da história também. Mas é isso, acho que é interessante porque a gente vai vendo os treinadores no banco de reservas, ex-jogadores, caras que são muito importantes para a história dos clubes, e é legal aproveitar essa oportunidade também de relembrar, de fazer esse passeio pelos últimos 20, 25 anos do campeonato inglês, contados a partir desses caras que hoje estão no banco de reservas. Conta aí com os comentários de vocês. Tem vários nomes que marcaram muito nessa história da Premier League, alguns inclusive que jogaram na Premier League e continuam trabalhando em clubes, em comissões técnicas, tem algumas peças bem importantes também, então fiquem à vontade aí para lembrar. Mas conto com a curtida de vocês, com um comentário. Hoje o vídeo foi mais em cima dessa curiosidade mesmo. Um abraço a todos e até a próxima.